Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para mais um dia de leitura diária? Eu acredito que sim. Feche os seus olhos e vamos iniciar nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, nos dê graça, que a tua misericórdia continue, Senhor, em nossas vidas, conosco. Pois sem ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. O Senhor é o sentido da nossa vida. O teu Espírito Santo, Senhor, é tudo para nós e em nós. Nos ajude hoje e amanhã, que cada dia nós possamos ser mais dependentes de ti, da tua palavra, e que cada leitura diária, Senhor, ela realmente, de fato, possa transformar a nossa vida, o nosso interior, e que a tua palavra venha nos moldar toda hora, todo dia, todo instante. Abençoe cada irmão, irmã que está aqui comigo, Senhor, os que estão chegando ainda, os que já estão para chegar aqui, novos inscritos, futuros inscritos, inscritos antigos. Senhor, cada um que vem aqui ouvir a tua palavra, eu sei que não é por mim, mas é por tua palavra. Abençoe cada um, Senhor. Coloca suas mãos em seu lar, sua família, seu casamento, seus filhos, supra a necessidade de cada um, Senhor, pois estão interessados em ouvir a tua voz, a tua palavra. Em teu nome eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Glória a Deus, amém? As nossas leituras diárias de hoje irá começar. Pega a tua Bíblia e vamos de leitura diária. A nossa leitura diária de hoje está em Jeremias, nos capítulos 8, 9 e 10 e 2 Coríntios, capítulo 11. Jeremias, capítulo 8, diz assim: Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformam em mentiras. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso eu entregaria suas mulheres a outros homens e daria seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, é o que dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem encorar. Portanto, cairão os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis escolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, os que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber. Porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao reclinar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro, minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com seus lábios, com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Capítulo 9. Há
se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador. E cada amigo, um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para converterem de opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe preparam armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa. Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes, por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais se percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me ofereceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos Baalins, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, para esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que nossos olhos transbordem de lágrimas, e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abra os seus ouvidos às palavras de sua boca. Ensine suas filhas a lamentar-se. Ensine umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu, seu Senhor, eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados, apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas, e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Capítulo 10. Deus e os ídolos. Ouça o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Porta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é traduzida de Tarsis, e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ouvires é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhe isso: esses deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desapareceram da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde o confim da terra.
Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor: dessa vez lançarei fora os que vivem nessa terra, darei aflição sobre eles, e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: essa é a minha enfermidade, e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não costumam consultar o Senhor, por isso não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícia. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois eles devoram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a vocês, superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhe gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim, tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós, as coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admitir, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, porém, tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios,
perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas em uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Amém? Estas foram então as nossas leituras diárias de hoje. Bem forte, não é verdade? Bom, e com essa leitura de hoje, mais um dia somos edificados. A palavra está queimando aqui dentro de mim. Mas amanhã tem mais. Se Jesus não vir, estaremos aqui. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Vou ler aqui um pouco mais.